Dizer que a Igreja Católica tem um passado controverso pode ser um eufemismo do milênio. Por um lado, há inúmeras obras de caridade e orientação moral a líderes mundiais. Mas, por outro, há escândalos de abuso sexual e atrocidades históricas contra supostos hereges e não crentes. Mas a instituição é tanto um produto de seu tempo, quanto os homens que a lideraram. E, como a instituição mais antiga do mundo ocidental, era inevitável que houvesse algumas manchas em sua reputação de 2000 anos. O que isso significa? Porém, é que muitos dos homens que lideraram o papado estavam longe do ideal de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é hora de aprender como a história funciona, enquanto destacamos os 10 piores papas, para que possamos entender o quanto a Igreja Católica mudou ao longo dos anos. Para começar, vamos dar uma olhada na característica mais conhecida do Papa: o celibato. Os católicos têm uma atitude conservadora em relação ao sexo, então espera-se que o chefe da igreja seja um exemplo vivo de abstinência, tanto que a ideia de virgindade parece tão sinônimo do dever do papado que imaginar um papa sendo um adolescente excitado parece algo saído de uma sitcom. No entanto, João XII tinha apenas 18 anos quando assumiu a posição mais poderosa na igreja, o que significava que ele estava cheio de hormônios furiosos quando foi agraciado com a infalibilidade divina. Isso lhe deu rédea solta para transformar a igreja em um bordel. Sexo estava em todos os lugares. Prostitutas eram tão comuns quanto freiras. Alguns historiadores até afirmaram que João XII fornicou com suas próprias irmãs. Então é irônico que sua promiscuidade tenha sido sua desgraça. Embora os detalhes exatos sejam debatidos, alguns dizem que ele sofreu um ataque cardíaco enquanto se divertia com uma amante. Outros dizem que o marido dela, um nobre, pegou o Papa no ato e espancou o Papa até a morte. Mas o mais aceito é que o nobre realmente jogou João pela janela, onde ele caiu no chão duro, terminando sua vida em um reinado de desvio sexual e hipocrisia. Hoje em dia, os papas não têm poder militar direto. Então você pode ser perdoado por não saber que os estados pontifícios tinham exércitos para defender e espalhar sua mensagem. É aqui que entra a reputação de Bonifácio VIII por lutar. Ele era famoso por sua teimosia e abordagem do meu jeito ou da rodovia. Claramente ele não estava na escola católica quando estudaram humildade e oferecer a outra face. De fato, ele se considerava tão importante em termos celestiais e terrestres que se envolveu em assuntos internacionais, até mesmo proclamando que reis e líderes estrangeiros estavam sob seu controle. Sua busca pela supremacia papal o levou a ter muitas guerras e destruir muitas aldeias, às vezes puramente por despeito e sem qualquer vantagem militar significativa. Mas seu pior inimigo seria o escritor Dante, que depois de ser excomungado pelos capangas de Bonifácio, imortalizou o Papa orgulhoso na 8ª camada do inferno, no inferno de Dante. A terceira entrada nesta lista contrasta as mangas assassinas de João e a birrenta beligerância de Bonifácio por ser um homem um tanto decente. O Papa Clemente VII tem um currículo estético de simpatia. Ele ofereceu refúgio para os judeus, que foram feitos bodes expiatórios da peste, e seu interesse nas artes e na ciência lhe deu uma aura de inteligência e compreensão. Ele encomendou a Michelangelo para pintar a Capela Sistina e aprovou a teoria de Copérnico de que a Terra gira em torno do Sol, mas ele carecia de habilidades de gestão. Ele gostava da vida alta. Para financiar seu estilo de vida luxuoso, ele teria que mergulhar nas economias feitas por seus predecessores frugais, mas mesmo isso mal o mantinha à tona. Ele teve uma ideia, mas aumentar impostos e vender bispados não faz maravilhas para sua reputação. Para piorar as coisas, seu respeito como estadista caiu quando ele não conseguiu resolver a turbulência política da época. Ele não conseguiu impedir o rei Henrique VIII da Inglaterra de deixar a Igreja Católica, não conseguiu impedir Martinho Lutero em sua reforma protestante.
Pior, seu relacionamento azedo com o Santo Imperador levou ao saque de Roma. Ele pode ter sido decente como homem, mas quando se tratava de seu trabalho, seu desempenho menos do que medíocre e gastos excessivos foram catástrofes. O Papa Urbano II começou como um diplomata de sucesso, mas quando assumiu o papado, ele deixou de lado seu treinamento e resolução de conflitos em favor do sadismo. As sementes para isso podem ser vistas em sua resposta ao então rei da ajuda de Byzantium para se rebelar contra os turcos invasores. Urbano concordou em ajudar na Guerra Justa, o que efetivamente iniciou a primeira cruzada entre cristãos e muçulmanos. Urbano não estava preocupado em manchar o papado com sangue, pois sua própria eleição havia dividido a igreja em 2 ou 3, dependendo de quem estava contando, com papas concorrentes lutando para ser o governante. Quando se tratava de lidar com traidores, isto é, oponentes, Urbano não mostrou misericórdia. Ele é notado como dizendo que os gritos de cardeais torturados não eram altos o suficiente. Não é surpresa, então, que ele não teve reservas quando se tratou de galvanizar os piedosos soldados cristãos em sua Guerra Santa, mesmo que eles fossem instigados a cometer terríveis atrocidades contra seus inimigos, turcos, judeus e até irmãos cristãos. O 5º lugar nesta lista vai para o Papa Estevão VI, que prova que para alguns homens santos a morte é apenas o começo. Estevão não via exatamente com bons olhos seu predecessor, o Papa Formoso, e então aproveitou a chance para colocá-lo em julgamento, mesmo que o réu estivesse morto há meses. O corpo foi exumado, colocado em um trono e questionado sobre alegações de perjúrio e corrupção. Escusado será dizer que o homem morto não tinha uma defesa forte o suficiente para escapar de um veredicto de culpado. Como punição, Estevão ordenou que o reinado de Formoso fosse anulado e que o cadáver fosse arrastado pela rua e jogado no rio. Estevão pode ter se sentido vingado, mas o macabro julgamento azedou as atitudes das pessoas em relação a ele no que já era uma época politicamente turbulenta. O público se levantou e prendeu Estevão, onde ele foi estrangulado até a morte por um presidiário. Mas quando se trata de ser demitido do seu trabalho, o Papa Bento IX detém o recorde com 3 reinados. Ele primeiro se tornou Papa, aos 12 anos, quando seu pai obteve uma eleição através de suborno. Logo, porém, Bento foi expulso de Roma apenas para montar um retorno alguns meses depois com seus apoiadores. Ele então foi pago para se afastar para que seu padrinho pudesse sucedê-lo, apenas para ter dúvidas sobre governar e retornar para depor o homem que o havia deixado no comando. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Bento tinha ganhado a reputação de sodomia, estupro, assassinato e outros atos indescritíveis. Mesmo o historiador do século XIX, Ferdinand Gregorovius, um homem crítico da fé, rotulou o Papa 3 vezes um demônio do inferno disfarçado de sacerdote. Mas havia verdade no estilo de vida miserável de Bento, ou essa máquina de rumores estava sendo agitada por inimigos políticos? É possível. Mas o fato de que o dinheiro o fez chegar à cadeira e o fez sair dela não é um bom presságio para o líder desonesto. Mas ele não foi o único papa a se beneficiar do nepotismo e da influência financeira. O Papa Alexandre VI acumulou fortuna suficiente ao subir nas fileiras da igreja, que foi capaz de pagar 2 concorrentes concorrendo ao cobiçado trono dos Estados Pontifícios. Ele pode ter tido sucesso em sua ambição, mas seu império foi construído sobre areia. Ele gerou 7 filhos ilegítimos de suas amantes e não teve escrúpulos em pagá-los lavishly através do fundo da igreja. Sempre que sua conta bancária estava vazia, ele simplesmente contratava novos cardeais em troca de pagamento ou exortava pessoas ricas usando acusações inventadas ou tempo de prisão. Ele era, em essência, um mafioso, tão corrupto que na época seu sobrenome Borgia tornou-se sinônimo de baixos padrões papais e corrupção, especialmente nepotismo e libertinismo. Ele se arrependeu de suas ações e exclamou em seu leito de morte: mas isso poderia ser visto como tentando salvar sua própria alma.
parece ser o uso lógico do último suspiro para um homem que só se preocupa consigo mesmo. Muitos papas, acusados de egoísmo, negariam, mas não o Papa Leão X. Ele disse famosamente: já que Deus nos deu o papado, vamos aproveitá-lo. Quando se tratava de gastos, o estilo de vida luxuoso de Leão era como nenhum outro. Um patrono das artes, da educação e da caridade, ele certamente era um homem cujas ambições acadêmicas elevaram o status da igreja. No entanto, suas indulgências e ambições políticas eram tão caras que ele foi reduzido a penhorar móveis, joias e estátuas do palácio. Houve muitos papas que levaram a igreja à falência, mas apenas Leão teve que realizar uma venda de garagem. No entanto, isso não o impediu de pedir somas enormes emprestadas de credores, todos os quais foram arruinados quando Leão morreu. Ele pode ter vivido a vida alta, mas o custo era para outros suportarem, e parece não haver sinal de que a culpa o pesou. O segundo lugar vai para Sisto IV, que é culpado de muitos dos pecados dos outros papas nesta lista, mas os superou todos. Para começar, seu grande apetite sexual o levou a ter 6 filhos ilegítimos, um de uma relação incestuosa com sua irmã, mas cobrava sacerdotes que tinham amantes e criava impostos para a prostituição. Ele estava tão interessado em policiar a transgressão dos outros que criou a Inquisição Espanhola e esteve pessoalmente envolvido na infame conspiração Pazzi, um plano de assassinato para destituir os governantes da Florença renascentista. Sua parte final no presente para o mundo foi criar uma legislação que tornava ilegal escravizar africanos, assumindo que eles tinham se convertido ao cristianismo primeiro. Se a conversão era sincera ou forçada, não pareceu incomodar Sisto. No entanto, só pode haver um pior papa de todos os tempos, e o que diferencia o Papa Paulo IV é que, apesar de ser o chefe da Igreja Católica por 4 anos, ele usou este tempo para agir sobre seus próprios preconceitos pessoais. Seu antissemitismo não conhecia limites. Ele instalou guetos exclusivos para judeus e, em uma assustadora prefiguração para a memória vivida, forçou os cidadãos judeus a se publicizarem, usando chapéus amarelos. A censura atingiu novas alturas sob seu papado também. Folhas de figueira tornaram-se o símbolo conhecido de suas restrições, e ele proibiu todos os livros escritos por protestantes, bem como traduções italianas e alemãs da Bíblia Latina. Ele prendeu cardeais católicos que ele acusou de serem protestantes secretos, ou pelo menos, essa era a desculpa que ele deu para se livrar da concorrência, e intensificou a Inquisição. Não contente com a trégua entre França e Espanha, ele instigou guerras que acabaram prejudicando o povo do Estado e ameaçando a estabilidade da região. Mesmo sua austeridade era demais. Mendigar foi proibido, mas a caridade era limitada. Sob seu governo, as pessoas foram forçadas a condições miseráveis, negadas chances de melhorar suas vidas e punidas por qualquer indiscrição. Ele era tão tirânico que tinha um baú para reclamações para o qual apenas ele tinha a chave. Como se pode imaginar, nem muitas pessoas foram corajosas o suficiente para colocar suas cabeças acima do parapeito. Mas, eventualmente, eles o fizeram quando a notícia se espalhou de sua saúde debilitada. Multidões furiosas se formaram para obter justiça. Uma estátua dele teve um chapéu amarelo colocado nela, recebeu um julgamento simulado, foi decapitada e jogada no rio Tibre. A multidão até invadiu prisões e libertou 400 presos da Inquisição. Não contente em parar por aí, o povo da cidade invadiu o escritório e assassinou o inquisidor. O palácio do povo foi até saqueado, restaurando grande parte da austeridade que ele forçou sobre as pessoas, e finalmente incendiado, destruindo grande parte dos registros da Inquisição. Não muitos papas têm seu legado subindo em fumaça, o que torna essa reviravolta de 4 anos especialmente impressionante. Mas se você quiser saber como alguns papas apoiaram e até financiaram os esforços de colonização,
vá assistir ao nosso vídeo sobre por que a Igreja apoiou a colonização, apesar de não ser lucrativa. E aí, ficou chocado com a lista dos piores papas da história? Vimos que nem sempre a santidade e a moral foram prioridades no comando da Igreja Católica, e que alguns papas foram verdadeiros tiranos, corruptos e até assassinos. Se você curtiu essa viagem pelos bastidores do Vaticano e conhecer os lados obscuros da história, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais vídeos sobre história, religião e curiosidades do mundo. E lembre-se, o conhecimento nos ajuda a entender o presente e a construir um futuro melhor. Até a próxima!